Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangresti aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, o oferecimento para esse episódio estar aqui é que tem pessoas incríveis que acreditam no nosso projeto, entendendo que a fotografia exponencial ela vai muito mais longe com o apoio dessas pessoas incríveis que é essa marca aqui, ó, que eu sou fã de carteirinha, Guto Campos Cerâmica. Com certeza a sua água, o seu café, ela tem uma experiência diferente. Ela se torna uma água aromatizada, entendeu? Né, Guto? É uma coisa que assim, a gente fica sem palavras. Thiagão, Gutão, vende aí teu jabá, irmão. Vou vender meu peixe aqui, né, Thiago? Capricha. É isso aqui, ó. Guto Campos Cerâmica, cerâmica artesanal de alta temperatura, tá queimada a 1240. Que você pode adquirir as peças únicas e coleções exclusivas através do Instagram Guto Campos Cerâmica. Siga lá e veja as novidades. Coisa linda, ó. Tem coleção de inverno, você precisa se atentar que são peças, como o Guto falou, exclusivas. Então isso quer dizer o quê? Que só tem aquilo ali e se alguém comprar não tem mais. Então se você vê, cara, já garante a sua, dê de presente aí para quem você, né, desejar. E eu tenho certeza que essa experiência desse produto artesanal, ela vai impactar a vida de muitas pessoas. E obviamente que a gente também não pode deixar de falar os nossos apoiadores aqui, a Epix e a Banlec, que fizeram recentemente uma fusão, unindo suas forças para ajudar o fotógrafo, o videomaker, aí é um novo patamar. A Epix entrando com a parte de solução de site, uma plataforma totalmente assim, ó, cara, impecável. Você faz o seu site em segundos, ali, em minutos, é muito fácil. E a Banlec com o serviço de venda das suas fotos, para você que vende esse material online, tá ali um serviço ímpar, até de serviço online, para você também ser visto e encontrado aí nas mídias, né, de hoje. E também uma empresa que tem acreditado demais aqui no nosso trabalho, do meu amigo Marney, que é a Cena Digital, uma agência de marketing que ela está sempre ali disponível a levar o teu trabalho a vários lugares através do Google, através da internet, do Instagram, das redes sociais, colocando o seu trabalho de forma assim, ó, ímpar, lá em primeiro lugar para você ser visto, ser desejado, ser buscado, as pessoas contratar o seu serviço. Então, vou deixar esses links todos aqui na nossa descrição desse episódio. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar de alguma forma. E no programa de hoje, sem mais delongas, eu quero apresentar um colega, um amigo de profissão que faz pouco tempo que a gente se conhece, mas parece que a sintonia já é de muitos anos, né? Eu tenho uma grande estima por ele, um grande carinho por essa pessoa, né, Gutão? O cara, assim, ele é profissional, assim, ó, de gabarito altíssimo, né? E veio aí de uma cidade bem longe para montar aqui né, uma empresa, mostrar o seu serviço. E, cara, eu sou fã dele, mano. Eu sou fã dele. É um cara, assim, ó, comprometido, super educado, profissional. Eu tô falando do meu xará por tabela, Emílio Thiago. Cara, que satisfação, irmão. Pô, obrigado, depois de uma cara. apresentação dessa, fiquei até... Né? Cara, obrigado aí pela tua presença. Eu sei que tu tá sempre aí na função, né, de vários trabalhos e várias agendas, com, né, o bebezinho aí recém-nascido, né? Tem que deixar isso bem claro aí. E tu tá aqui com a gente, cara. Obrigado, tá? Seja bem-vindo. Pô, que isso, uma honra. Obrigado a você, Gutão. Obrigado aí. E vamos trocar ideia aí, né? Vamos nessa. Cara, e vamos começar falando um pouquinho sobre a tua jornada, né? A tua empreitada aí, que eu sei que tu tinhas um serviço consolidado, seguro, estável, e de repente deu uma reviravolta assim. Me fala, cara, de onde é que tu veio? Pra quem ainda não te conhece, de onde é que tu veio? Por que essas mudanças? O que tu fazia antes do vídeo? Enfim. Ah, legal. Então, me chamo Emílio Thiago, né? Como o Thiago falou. E eu sou de Rondônia, Porto Velho, lá no norte. E diferente do que, vamos dizer, a trajetória normal, eu fiz o inverso, né? Não bem o inverso, depois de uma fase. Eu, como todo jovem, segui ali estudei, fiz a faculdade e fui instruído a ter um trabalho
né? Tipo, Seguiu a cartilha, seguiu a cartilha. Né? A cartilha. Então eu era servidor público na minha cidade e, enfim, eu acredito que algumas coisas me levaram a isso para que eu tivesse outras coisas, né? A segurança, eu brinco até que para minha esposa, né? Os pais dela são servidores públicos e tudo, então se eu fosse dessa profissão mais já querer empreender cedo e tal, eu falei assim, cara, não ia ter tanta moral. Não ia ter tanta moral, né? Então, acredito que o senhor, né, já foi preparando e não, te dá isso aqui. Mas, enfim. Então, assim, eu era servidor público, né? E, enfim. E aí, quando eu casei, na igreja que eu congregava, a gente, ali nos departamentos de jovem, louvor ali e tal, a gente sempre precisava, isso eu tô falando um tempinho atrás, tá? Sei lá, uns 15 anos atrás. Não tinha a difusão do audiovisual como é hoje, acesso... O celular hoje é muita coisa, né? Sim. Na época não era tão assim difundido. E tinha, mas não era tão acessível e tal. E então eu era muito curioso. Era muito curioso e, poxa, ia fazer algum evento, né? Um acampamento e, poxa, podia fazer um videozinho e era um ou outro que sabia fazer. Então, e eu sempre fui um cara muito curioso. Então eu falei, não, deixa que eu desenrolo. Na época já tinha um pouquinho, o YouTube já tinha algumas coisas interessantes e tal. E eu comecei a aprender lá no Movie Maker, né? Pra quem mexe com vídeo aí, lá no Movie Maker. O cara é a raiz, hein? O cara veio lá, vim de longe. E aí, comecei a fazer as coisinhas da igreja, assim, né? E eu comecei a gostar daquilo. Então, eu acredito que quem trabalha com vídeo, não sei foto, tá? Mas o vídeo, pra quem é músico, pelo menos eu já identifiquei um perfil. Todo cara que é músico, que tem uma veia na música, toca algum instrumento e tal, eu sinto e observo que o cara tem uma facilidade a mais na quesito vídeo, editor de vídeo, né? Filmagem e tal. Por quê? 50% de um bom vídeo é áudio, não é só imagem. Então não adianta você ter uma bela imagem. Ó, digamos aqui, né? O Gutão tá ali na função. Não adianta nada essas câmeras estarem nos dando uma qualidade excelente de imagem, mas o áudio ruim não vai chamar atenção. Então, assim é um clipe de música, assim é um vídeo de casamento, é uma propaganda, 50% do vídeo, e tem pessoas que arriscam que até mais é o áudio. Então, eu digo que aí eu comecei, né, a fuçar e eu me identifiquei muito fácil mesmo, assim, tipo, poxa, rapidão. E alguns amigos que eram fotógrafos, começou, caramba, Emílio, poxa, ficou legal esse negócio. E aí é legal, né? Uma coisa que você não sabe, alguém te elogia, você começa, né? Nossa, claro, que legal, talvez tenha uma habilidade aqui que eu não conheço. E eu comecei a brincar mais com isso. E aí, casei, né? Quando eu casei, eu tive que contratar um filmmaker para o meu casamento. E ali eu tive noção do custo de uma filmagem. Até ali eu nunca tinha tido contato, por exemplo, com uma empresa. E eu lembro, né, que eu até ganhei, porque eu não tive condição teve minha sogra, pagou pra mim. Grande sogrinha. Sogrona. Ela pagou o vídeo de casamento. E aí, assim, eu vi, né? Pá, beleza. Eu falei, cara, tem um negócio aqui. Aí uns amigos já me chamavam, né? Tipo, poxa, faz isso, faz aquilo. E aí eu vi quanto é que era a prestação de serviço, eu achei interessante. E eu lembro que eu até conversei com alguns amigos que faziam já eventos, e aí eu peguei, aí eu falei assim, meio que me ofereci, né? E aí só que alguns nem deram moral. E aí beleza. Aí nesse período, eu comecei a fazer uns vídeos de YouTube meu mesmo, tocando e tal. E um casal de amigos que eram fotógrafos de aniversário infantil falou assim, cara, você não quer fazer o aniversário infantil? Festinha, um videozinho, um highlight e tal. Eu falei, não, nunca fiz isso. Eu falei, cara, eu tenho... Vamos, faz. Mas isso tava como... Tu ainda tava como servidor, né? Tava como servidor público. Isso, eu ainda. tava só me aventurando. Só naquela visão de, tipo, poxa, eu quero aprender algo, tô gostando disso, sabe? E aí eles insistiram, cara. Falaram, não, vamos. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Aquele medo da responsabilidade, né?
E aí eu, não vou. E eles, cara, eu tenho uma câmera, eu te empresto. Era até Nikon, uma Nikon. A galera do vídeo aí ficou... Aí eu falei, tá, beleza. Quem é servidor público, assalariado, sabe que, tipo, faça sol, faça chuva, é aquele valor redondo. Né? Então, eu estava acostumado com aquele valor redondo. Né? Então, qualquer real a mais era um plus. E aí, eu lembro até hoje, foi R$350. E aí, uma festa de aniversário infantil. E aí, de 1 aninho. E aí, eu fiz, né? Eu lembro que o meu computador, velho, era muito ruim. Eu lembro que eu editava, deixava a noite todinha renderizando, cara. Uma coisa de, tipo, 5 minutos. Hoje é, tipo, 30 segundos isso renderiza, né? E aí, beleza. E aí, quando eu entrei pro cliente, o cliente gostou, né? Eu recebi, eu falei, opa. Aí eu acendeu porque até antes disso, eu tava só com hobby, coisas da igreja, pá. Quando entrou uma moeda dentro do bolso, eu falei, opa, talvez tenha um negócio aqui. Aí eu já tinha casado, então eu sabia como é que tinha um mercado que, né? Fechou. E aí eu cheguei em casa, conversei, né? Depois de um tempo, eu conversei com a minha esposa, falei, cara, vamos investir? Eu falei, vamos. Aí a gente comprou uma câmera. Compramos uma Canon 5D Mark II, a clássica. Opa, aí sim. E aí eu comprei a 2470, até hoje eu lembro. É uma 2470 e uma Canon. Aí eu comecei, cara. Aí eu conversava com amigos. Por estar na igreja, a gente fazia alguns eventos e de vez em quando a gente contratava algum fotógrafo. Então, cara, comecei a me apresentar para os caras e tal, para fazer coisas pequenas. E comecei. A virada de chave na minha cabeça foi quando... Isso já passou um tempo, tá? Aí, tipo, eu comprei uma câmera, e aí quando eu comecei a pingar, tipo, né, com um final de semana sim, um final de semana não, aí fazer aniversário aqui, uma coisinha ali, outra. Aí eu falei, poxa, aí eu comecei a comprar acessórios. Primeiro eu tinha que pagar a câmera, aí beleza, paguei. Aí eu lembro de novo, minha sogra entra em ação. Aí ela tinha um cartão potente, quem trabalha nessa área sabe, né, que os equipamentos é expensive. E aí ela me emprestava o cartão, eu comprava tudo em 12 vezes, cara. E aí eu comecei a ter... Aí ali foi uma virada de chave, começou a ter uma virada de chave bem legal, porque eu, né, educação tradicional no Brasil, né, aí tipo, sempre estudei em colégio público, aí fiz minha faculdade, virei servidor público. Então, assim, eu não tinha nenhuma visão empreendedora, assim, tipo, apesar de ser formado em contabilidade, né? Minha formação é contabilidade. Eu não tinha aquela empreender e tal. Eu queria estabilidade, né? Eu queria uma grana. Poxa, estou ganhando X. Pô, eu quero até aqui, mas... Beleza. E aí, enfim, Aí eu comecei a virar essa chavinha pro empreendedorismo. Aí eu falei, poxa, então se eu comprar aqui... Então, eu lembro que a minha base era meu casamento. Porque eu tinha 3 pessoas, 3 câmeras, não sei o quê. Papapá. Então eu falei, poxa, se eu tô ganhando isso com uma câmera, uma pessoa... E aí eu tinha uma colega, foi até madrinha de casamento nossa, uma amiga, ela tinha uma câmera. E aí eu sempre chamava ela de assistente, como assistente, para eu não ir sozinho. Então eu já comecei a pensar em time... comprar equipamento e não sei o quê. Quando fui crescendo, aí eu entrei comecei aniversário infantil, aí eu fui para casamento, né? Quando eu cheguei em casamento, que eu eu fiz ali alguns casamentos na faixa, eu chegava para alguma cerimonialista, geralmente foi a cerimonialista do meu casamento. Chegava para ela assim, cara, eu preciso de um casamento assim, eu faço na faixa. E aí, quando ela tinha aquele cliente que já estava com o orçamento apertado, ela falou assim, é esse. E foi num lugar, cara, lá na minha cidade, bem hypado, assim, sabe? Um lugar, tipo, como se fosse aqui, tipo, Praia da Rosa. É um lugar que muita gente curte. Só que lá não é litoral, então era uma fazenda muito bonita. E aí, enfim, quando eu fiz esse casamento, muito bonito, né? Tudo muito perfeito, um dia lindo, um casal incrível.
aquele foi meu portfólio. Aí, dali em diante, eu comecei a fechar casamentos com valor legal, pra mim, na época, né? Uhum. E aí eu lembro que a minha virada de chave foi quando, em um final de semana, eu fiz o que eu levava 30 dias pra fazer na prefeitura, no meu serviço público. Aí, num final de semana, eu fiz o que eu levava 30 dias, eu falei... Aí me surgiu um ponto de interrogação gigantesco na cabeça. Eu falei, opa, agora tem uma situação aqui que... Vamos ter que rever e que fazer vamos alguns ter cálculos. que rever e fazer alguns cálculos. E, cara, minha esposa sempre foi muito parceira Uhum. e sempre muito sábia em me ajudar a tomar as decisões, né? E eu lembro que quando eu conversei com ela assim, ela ficou assim, poxa, é algo é algo a se pensar. Uhum. E a gente começou, né? E a primeira coisa que eu queria até deixar aqui, né, para vocês que estão nos assistindo é, cara, o medo, ele tem que ser algo que te impulsiona, né? Te traga uma certa análise, mas ele não pode te travar. O medo, ele não pode te enrijecer. Ainda mais se você for uma pessoa jovem, né? Na época, eu tô falando de uns 8, 9 anos atrás isso. Na época, a gente era recém-casados, né? Acredito que tinha uns 2 anos de casados. E na minha cabeça, eu sempre partia do seguinte princípio. Cara, se eu prefiro ter a certeza da falha do que a dúvida de não tentar, sabe? Tentar. Então, eu sempre tive isso. Então, dependendo de que posição você estiver, não deixe que o medo trave você. Porque eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. E uma das coisas que me dá mais tristeza é quando a pessoa fala assim, poxa, eu podia ter tentado. Né? E ela não sabe. Ela não pode dar uma resposta, porque ela não tentou. Agora, ela poderia ter dito, eu tentei e deu errado. Que bom. Não era pra... Ela queria que desse certo, mas ela tinha certeza que deu errado. E ela pôde tentar outra coisa. Agora, se ela não tentasse, ela ia ficar, e se desse certo? Pro resto da vida. Tem uma pessoa que eu conheço, ela já é uma pessoa de, vamos dizer, já tá idade, vamos dizer assim, um jovem senhor, e não pode mais arriscar algumas coisas. Sim. Assim como eu também, no lugar dele, não arriscaria, né? Ele tinha uma vontade de morar fora do país. E por várias vezes na juventude, ele teve algumas oportunidades e ele não arriscou. Então, hoje ele fica com a dúvida. E ele nunca vai saber se deu certo, porque ele não tentou. E o tempo passou. Então, assim, por mais que ele tivesse tentado e desse errado, ele falou assim, por mais que deu errado, eu tentei e descobri que não era aquilo. Eu fui e voltei, foi difícil, não me adaptei e tal. Mas se ele não tivesse tentado, ele nunca ia saber disso, né? Enfim, então quando teve essa virada de chave, né? Tipo, que eu ganhei num final de semana que eu levava 30 dias, aí eu sentei com a minha esposa e falei assim, ó, agora eu acredito que é hora da gente começar a arrumar nossas malas pra gente migrar de fato pro empreendedorismo. A gente viu... Aí eu conheci também um outro Emílio que eu não conhecia, né? Um empreendedor. Aí eu comecei a estudar muito no sentido de, sabe, fluxo de... Apesar de ser contador, então, assim, algumas coisas eram meio comum pra mim, mas, cara, se tu quiser me pausar aí, eu falo, hein? Tô gostando da história, pô. Tô gostando da história, vai lá. Então, tá cativante. me freia aí, hein? Ô, Emílio, se o Thiago tá quietinho assim é porque ele tá curtindo, tá? Ah, é? Cara, tá bom. Tô só apreciando aqui, porque, cara, isso é uma coisa que, assim, ó, poucos fazem. Primeiro que é de observar e escutar. Segundo, isso que tá se falando, cara, tipo assim, eu tô aqui, tá se falando, eu tô aqui pensando assim, pô, o cara era funcionário público, que talvez é o que todo pai e mãe deseja para um filho, pelo menos eu digo aqui na nossa região aqui litoral, que tudo bem, que Florianópolis é uma região turística, tarará, ou tu trabalha no verão por 4 meses, né, numa época só do ano, aí tu ganha muito dinheiro, e os outros 8 meses tu vai fazer qualquer outra coisa, menos, enfim, trabalhar no verão, porque não tem. Ou, cara,
tu é herdeiro, tu vai herdar alguma herança da família, ou, cara, ou funcionário público, entendeu? Então, tu falando assim, eu fico pensando assim, pô, né, o meu pai foi uma das pessoas, meu pai e minha mãe me incentivaram muito a ser um funcionário, tipo, estudar, tal, passar no concurso, faz um concurso e tal, não sei do que. Mas, cara, nunca foi pra mim, não era a minha pegada, assim. Só que tu falando assim, eu ficava pensando, pô, e se eu fosse um funcionário público? E se eu tivesse, talvez, seguindo uma carreira, como é que seria a minha vida? Né? Talvez eu não teria toda essa experiência, talvez a gente não estaria hoje aqui pra falar sobre esse podcast, entendeu? E eu vejo isso em ti, assim, tipo, pô, tu fosse realmente no contrafluxo, né? E como que pegando o gancho agora disso, como que a família, que tudo bem, a esposa, ok, ela tá te acompanhando mais de perto, você já tem uma intimidade, vocês já estão combinando algumas coisas entre vocês porque é de casal, mas... E os pais, e as pessoas que estavam ao redor, os amigos, né? Tá maluco, o Emílio tomou um negócio ali. Eu lembro de uma situação, uma colega de trabalho. Por isso que é legal a gente estudar e entender o ambiente que a gente tá entrando, né? Uhum. Eu lembro que uma colega de trabalho na prefeitura, eu já estava assim, muito vislumbrado com o empreendedorismo, porque assim, não tem certo e errado, tá, gente? Na moral, assim, eu não quero... Eu acho que assim, é perfil da pessoa, né? Eu não conhecia uma Emília, a minha esposa fala que eu sou uma pessoa antes e depois do empreendedorismo, assim, né? E eu era uma pessoa assim, tipo... Cara, eu não consigo nem me reconhecer, de verdade, assim, porque assim, eu chegava em casa, depois do trabalho, sei lá, era horário corrido, eu chegava em casa, eu tinha alguns planos de passar num concurso melhor, então na minha área era a área fiscal, então assim, eu tinha vontade de passar como auditor, né, enfim, na área fiscal, e teve uma fase que eu estudei muito, assim, sabe, então eu trabalhava, ainda estudava mais umas 6, 7 horas, ia pra biblioteca e tal, ainda mais quando o cara casa, né, que o cara quer... Sim. E aí, enfim, só que aí eu comecei na área do empreendedorismo, um dia no trabalho, assim, eu troquei uma ideia com uma amiga, né, quando eu já tava pensando assim, eu falei, cara, eu tô pensando em... Não, eu nem falei que tô pensando. Eu falei assim, cara, eu vou largar o serviço público. Ela falou, o quê? Como assim, cara? Tu vai largar a estabilidade? Não, velho, tu é doido, tem muita gente que quer isso. E eu lembro que eu já tava estudando e, cara, se você estuda empreendedorismo, você consome conteúdos, né, dos caras, enfim... Você vai se identificar muito, que você tá na contramão, né? Então, assim, tudo que você falar, as pessoas vão achar meio que é estranho. E tem até um jargão assim, que quando as pessoas começam a te criticar, falar que você tá louco, que tira isso da cabeça, é porque você tá no caminho certo, tá ligado? Porque, assim, de fato é contramão. E aí você perguntou, tá? E os familiares, os amigos? Cara... Quando eu comecei a entender que aquilo que eu queria, né, não vou falar de certo e errado, mas era aquilo que eu queria, era aquilo, e eu tava de acordo com a minha esposa, a gente tem, né, eu sou cristão, né, minha família e tal, e tem alguns princípios que eu sigo assim, cara, quando eu casei, pai, mãe, obrigado, sogra, sogro, obrigado, aqui é a minha história agora. E eu deixei muito claro, assim, pra minha esposa, que, assim, cara, a gente vai escrever a nossa história, sabe? E eu acho que tem coisas que é legal a gente, óbvio, né, conversar com o pai, com mãe e tal, mas quando você tá indo numa contramão daquilo que foi a tua criação, você vai chocar muito. E não existe nada mais eficaz para você provar para uma pessoa do que o resultado. Então, você quer convencer alguém... Dê resultado. Palavra nenhuma vai ser mais eficaz do que o resultado, né? Então, trabalhe quietinho, em silêncio e mostre resultado. Resultado quebra qualquer objeção. Resultado. E eu lembro da minha, né? E aí, quando a gente decidiu isso, a gente não contava para ninguém que a gente que eu ia sair do serviço público. Minha esposa é formada em arquitetura. Na época, ela estudava. Ela era professora de inglês. E aí a gente, né, beleza, começou. E aí a gente começou a ficar... Quando você começa vou ficar em torno do empreendedorismo, você acaba trabalhando sobre metas, né? E você vai entendendo essas metas, eu quero alcançar tal público e tudo, pá. E eu comecei a
colocar minhas metas. Então, poxa, eu quero alcançar tal público. Na época eu trabalhava com eventos, então, poxa, eu quero subir o meu preço. Para eu subir meu preço tem que ter tais equipamentos, tal, aquele negócio todo. Quando eu cheguei aonde eu queria, no nível de casamento na minha cidade, aí um pouco antes da pandemia, né, eu comecei a entrar para as empresas. Uhum. E aí, beleza. Quando a pandemia estourou, eu acredito até que foi Deus assim me preparando, de verdade, sim. Podem achar até besteira, mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente não explica, Sim. né? Mas eu acredito sim que foi o Senhor meio que me já levantando uma pulguinha, e eu fiquei incomodado, sabe? Eu não sei se tu já passou por isso, Thiago. Digamos que você tá trabalhando muito, exemplo, né? Não, eu sei que não. Você tá trabalhando muito com foto de moda, e você fala assim, poxa, cara, eu queria fazer um negócio diferente. Uhum. E aí você fica com aquele incômodo assim, poxa, eu queria... Aí você fala, eu vou inovar a foto de moda. E aí você fala assim, poxa, mas não tem mais pra onde ir aqui. Aí você fala assim, eu vou fazer foto de produto então. Foi o meu caso, né? Não literal. Mas eu fazia eventos, casamento, festa. E, poxa, a gente já tinha alcançado um público legal lá da nossa cidade. O telefone já tocava sem a gente ficar fazendo anúncio, nem nada. Era só no boca a boca. A gente já tinha alguns anos na área. E aí eu falei, poxa, queria fazer um negócio diferente. Comecei a ficar agoniado. E eu cheguei a fazer a mesma estratégia do início. Que foi o quê? Fazer alguns trabalhos gratuitos só que eram pessoas estratégicas. E aí, para eu ter experiência naquela área. E comecei, cara, quando a pandemia... Isso foi uns 8 meses antes da pandemia estourar. Cara, quando a pandemia estourou, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Olha só. A pandemia, assim, cara, tudo fechado. E era louco, porque assim, todo mundo vendo o caos que foi, né? Sem entrar no mérito da saúde e tudo, tá? Mas olhando pro lado das empresas, tá? As empresas falando muito, você tem que se reinventar. E eu ficava, poxa, como me reinventar? E eu comecei a me conectar com pessoas que estavam trabalhando para fazer as empresas continuarem se movimentando. Uhum. E eu lembro, na minha cidade tem um shopping só, e o shopping todo fechado, mas vendendo. Uhum. Todo fechado, mas vendendo. Eu passava na frente, eu morava perto, passava Era na até frente. uma contradição assim, né? Tipo, imagina, tá todo mundo aqui fechado e o shopping e a coisa andando, né? Isso, e aí, tipo, você passava na frente do shopping, várias filas de carro, que era o quê? Eles estavam fazendo aquele, tipo, drive-thru, né? Tipo, você comprava pelo WhatsApp, telefone, e passava lá, só pegava a encomenda. Só pegar a encomenda. Ah, isso. Sim. E aí, tipo, só que, olha, né? E eu ouvia, tipo, você tem que se reinventar. E aí, tipo, por outro lado, as lojas querendo vender. Cara, como é que elas vão mostrar o produto se elas não estavam todas no digital? Sim. Falei, cara, é agora. E aí eu me conectei também, já estava conectado com pessoas estratégicas, assim. E, cara, trabalhei muito. Uhum. Quando a pandemia começou, tipo, né, levou mais de ano isso. Quando ela começou aquela abertura, sabe? Que as pessoas podiam circular, mas com restrições, né? Com máscara e toda aquela situação. Eu já estava conhecido no evento e nas empresas. E aí eu trabalhei, cara. E aí, tipo, eu desenvolvi também uma paixão pela arquitetura. Apesar da minha esposa ser formada em arquitetura, mas eu me especializei na parte de audiovisual para arquitetura. Nossa, mas foi assim, porque eu vim do evento, casamento, que a câmera, aquele negócio todo, aquele dinamismo, takes curtos, aí vem a arquitetura. Aquela coisa... Um take quadradinho, as linhas retas, as perspectivas. Aquilo foi uma escola para mim. Aquilo era o que eu queria, que é tipo fazer algo diferente. Sabe, mudar. E pra mim, no início, eu queria dar movimento, dar velocidade. Não, aqui você respira. E tal. Nossa, aquilo pra mim foi incrível. E aí, na história, crescendo. Quando chegou... Eu já tava crescendo. E aí, chegou uma outra pulguinha atrás da orelha. Cara, quero fazer um casamento fora. Quero fazer um casamento na praia.
um grande amigo, fotógrafo também, e acho que até comentei dele com você, o Dian. Um dia em casa, coloquei assim no Instagram, velho. No Instagram. Fotógrafos de Santa Catarina. Fotógrafos Florianópolis. E mandei mensagem assim, sei lá, para uns 10. O Dian me respondeu. Cara, de verdade. Dian, tu sabe, irmão. Tu é um irmão pra mim. Porque o cara foi o único, mano, que me deu moral, tá ligado? E tipo assim, mano, imagina, tu te chama do nada, um cara que tu nunca viu nem nada. Cara, a gente começou a trocar ideia. Sei lá, 2 anos depois eu tava desembarcando aqui, não de mudança ainda. Aí eu falei, enfim, resumindo, eu botei na cabeça que ia fazer um casamento na praia aqui. Cara, e orava... Isso tu ainda tava lá Isso em Porto lá, Velho, cara. desejando vir pra cá. Isso. Resumo da história. A praia era aqui ou tinha outra praia? Não, Qualquer praia. foi a Praia do Rosa ainda. Não sei se você já... O Johnny Filmes... Johnny Filmes? Não lembro. Não, né? É um amigo do Dian. Aí eu já tava conversando nós 3 e tal. Isso, já tinha uma boa amizade com o Dian. O Johnny tinha um casamento e a noiva tava grávida. Aí ela teve que antecipar alguma coisa assim, o casamento dela, por causa da gravidez, e ele tinha um casamento na data. E aí ela perguntou, você indica alguém? Ele falou, cara, eu vou indicar um cara, mano... Que eu nem conheço. Mano, de verdade. Pensa na situação. Rondônia, Santa Catarina. Cara, aqui tem muitos profissionais da hora. Uhum. Tem muitos profissionais. De todas as áreas. Mas uma coisa que eu botei na cabeça, fala, eu vou fazer. Então, aspas, cara, se você quer alguma coisa, tente até conseguir. Tente até conseguir. Se você é uma pessoa religiosa, coloque diante de Deus e trabalhe. Se você não é, acredite e trabalhe. Porque vai rolar. Vai rolar. E aí, cara, eu botei. Aí esse brother ele falou assim, cara, tu consegue fazer esse casamento? Na minha cabeça eu falei, cara, nem que eu tire dinheiro do bolso. Nem que eu tire dinheiro do bolso, mas eu vou fazer esse casamento. E meu irmão trabalhava comigo, né? Meu irmão, enfim. Falei, mano, aí deu certo, fechamos o casamento. Cara, eu ainda tirei umas moedas do bolso. Porque eu fechei o casamento, então não... Você no lucro, pagando as despesas e tudo mais. Coisa linda. Nossa, velho. E aí, enfim. Cara, quando eu voltei pra nós, lá do norte, isso era um diferencial enorme. É igual daqui você fazer um casamento fora do país. É um diferencial. Sim. E aí, beleza. Só que quando eu vim pra cá, eu falei assim, cara, eu vou vir pra cá de vez. Eu vou morar vou morar aqui. E voltei pra Porto Velho, falei com a minha esposa. E a gente já conhecia aqui, todas as vezes que a gente saía de férias, assim, tirava férias, a gente dava um pulo aqui. Então, Florianópolis já tava no coração. E eu lembro até, cara, tem até... O dia que a gente veio, a gente passou a lua de mel aqui também. A gente fez passou por alguns pontos aqui no sul. E a gente falou, poxa, seria massa morar aqui, né? Falei, um dia a gente pode morar aqui, né? Isso, tipo, 8 anos antes da gente vir, né? Não, 6. E aí, beleza. Eu falei, cara, beleza, voltei, fiz o casamento. Foi um bafafá muito bom pra gente. E voltei. Aí eu falei, cara, amor, a gente precisa ir pra lá. E aí ela já era mais cautelosa e tudo. E eu botei na cabeça que a gente ia. Até um ponto que ela falou assim, não vai dar. Eu vou ter que ir. Por causa... Ela era muito apegada à família, tudinho. Então... Sim. E a gente já tava planejando ter filho, né? E aí a gente, então tá. Vamos engravidar aqui. Foi planejamento. Foi 2 anos e meio se organizando. Uhum. E aí ela tava no meio da faculdade dela. E aí, beleza. Terminou a faculdade dela. Aí eu falei assim, no meio da faculdade, eu falei assim, terminar sua faculdade, na outra semana a gente tá indo. O problema é que lá a gente só tava assim, ó. Só tava assim. Nesse período ainda, eu ainda conseguia conciliar com o serviço público, porque lá era meio período. Então, eu tava no serviço público, a empresa voando. Então, assim, tava tudo 101%, cara. E eu falei assim, a gente não vai contar pra ninguém. Não vai contar pra ninguém. E aí, quando deu uns 6, acho que 1 ano,
menos de um ano, uns 10 meses, a gente contou pros familiares. Todo mundo ficou assim, não. Meu pai falou assim, não, isso é coisa de guri pequeno, daqui a pouco ele já bateu a cabeça ali sem querer e daqui a pouco já tá voltando. Cara, eu falei, a gente vai. E, cara, eu lembro que eu tinha colocado dia 1º, uma coisa que qualquer coisa que você quiser, você tem que colocar a data. Coloque data. Porque quando você coloca a data, não só as coisas conspiram para que aquilo aconteça, mas as coisas também, se não for para acontecer, as coisas também vão... Então, eu coloquei data, 1º de agosto de 2021. Tava na pandemia, velho. Na pandemia. Caramba. E aí eu saí de lá dia 3 de agosto, porque teve um casamento que eu fechei dia 2. Eu falei assim, não vale a pena um dia pra ganhar uma grana aqui ainda. Fazer um dinheirinho pra ir embora. E aí a gente veio, cara. A gente veio e todo mundo, assim... Eu lembro que os colegas da profissão, os amigos filmmakers, os amigos fotógrafos, cerimonialistas e tal... amigos que eram parceiros de trabalhos para as empresas, falaram assim, cara, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu acredito que existe um paraíso, assim, não no sentido mais Florianópolis é um paraíso, né? Mas, tipo, existe algo legal atrás da montanha, sabe? Tipo, você tá vendo só o morro. Eu acredito que a gente tem, e eu tinha a mesma convicção de que eu preciso descobrir se vai dar certo. Sim. Eu preciso tentar, porque eu sempre falei pra mim isso, cara, por mais dolorido que seja, se der errado, a gente pelo menos descobriu. Agora a gente não pode cometer erros das pessoas que estão próximos, assim, amigos ou conhecidos que ficam, poxa, eu queria ter ido, poxa, e não sei o quê, né? Eu tenho até um primo que um dia a gente já tava aqui, eu voltei lá pra ver os familiares, e ele, poxa, cara, queria ter essa tua coragem. Queria ir, né, ir pro Nordeste e tal, não sei o quê. Aí eu não comentei nada. Aí eu falei assim, cara, tipo, e tem coisas que só você vai poder fazer. Né? Tem coisas que só você vai poder fazer. Então, assim, cara, o medo, mais uma vez, o medo, ele tem que ser um combustível, sabe? É claro, você tem que ter a sabedoria de entender a situação, mas ele tem que ser um combustível para você, sabe? Porque, assim, sempre a pessoa corajosa, ela vai estar à frente dos mais sábios, tá? Sempre. Porque a pessoa corajosa, ela arrisca. A pessoa sábia, na verdade, vou até corrigir aqui, né? A pessoa sábia, ela sempre vai trabalhar para o mais corajoso. Tá? Retificando. A pessoa sábia sempre vai trabalhar para o mais corajoso, porque o corajoso, ele vai arriscar. Ele vai arriscar. Se você parar para pensar, pode analisar. A pessoa que ela é inteligente, muitas vezes, ela é especialista naquilo, ela entende muito bem executar aquilo, mas quando é para ela, sabe, imagina Cara, eu conheço muitas pessoas que é muito bom no que faz, mas, tipo, na hora poxa, mas tu já pensou em empreender? Ela passou, eu não tenho essa coragem, porque eu não consigo lidar com a situação de que eu não sei o quanto vai entrar no final do mês, quanto não sei o quê. Poxa, você tem um estúdio, eu sei que você é muito bem sucedido no que você faz. Obrigado. Mas você tá num processo, mas você já é muito bem sucedido. Cara, a gente sabe disso. E tipo, cara, quantas pessoas muito mais inteligentes, que tem muito mais experiência que você, você vê que tá atrás de você no sentido de algumas coisas. E vai continuar, por quê? Não é todo mundo que tem a coragem de largar tudo e meter a cara. Só você sabe quantas noites você dorme pensando, fazendo, não sei o quê. Não, porque assim, tô falando isso, cara, é uma coisa que hoje, sim, claro, olhando pra trás, a gente vendo tudo que a gente passou, que a gente viveu, histórias, claro, tudo valeu a pena, sabe? Eu faria de novo, se fosse o caso. Mas, claro, com mais maturidade, com mais responsabilidade. Porém, cara, eu deveria ter saído mais cedo pro empreendedorismo, porque
aquele medo de... É que no meu caso, eu fui meio que forçado, porque eu fui, né, no processo de, tipo, a empresa tá saindo daqui, vai para outro lugar e tal, e, cara, a gente não tem projeto para trazer pessoas para cá. E, cara, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás e recém-casado. E naquilo ali eu fiquei pensando, cara, mano, é agora, né? Fui para casa, tipo assim, numa segunda-feira, tipo, 10 da manhã, totalmente assim, aleatório. Mano, eu ficava andando assim, o centro desse cara, eu tô demitido. Eu fui demitido. Eu recém-casei. Tipo, cara, eu me senti o cocô do cavalo do bandido, sabe? Uma coisa assim, tipo... Cara, eu olhei assim, fui pra casa, falei pra Rúbia e sentei a chorar. Chorava. Eu disse, cara... Pô, eu sou sabe, um Zé Ruela, assim, tipo, cara, eu não... Quem que eu, né, tirei a minha esposa do conforto da casa dela, dos pais dela e tal. E aí, nesse processo, ela pegou e falou assim, cara, começa a avisar pros teus amigos que tu tá agora disponível pra trabalhar. Fala com um, fala com o outro. Aí eu... Boa ideia, né? Vou fazer isso então. Aí eu, precisa de um freela? Precisa de um freela. E aí, quando eu fui ver, aquilo que tu falou realmente faz muito sentido. Quando tu coloca uma data ou quando tu coloca assim, poxa, o que eu quero daqui 5 anos? Coloca metas, né? O que eu quero daqui 1 ano? O que eu quero daqui 10 anos? Qual que é o meu objetivo de vida quando eu tiver 30? Qual é o meu objetivo de vida quando eu tiver 40? Parece um papo coach, né? Que tem muito disso. Mas, tipo, cara, todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. Nem que seja assim, tipo, caramba, velho. Eu tenho que fazer aquele trabalho até sexta-feira, porque senão... Tipo, trabalho de escola. Porque, cara, qualquer coisa que você coloca, parece que as coisas corroboram. E se você não coloca, parece que as coisas não andam, né? E eu colocando isso como uma meta, eu pensei assim, cara, não, eu preciso realmente desenvolver isso, sabe? E aí foi um trabalho, foi outro, e as coisas foram começaram a surgir, que também é aquela coisa de tu direcionar, né? A proa, né? Tu direcionar a vela, onde é que tu queres levar o bico ali do teu barco, qual é a direção que tu vai seguir. Então tem hora que tu tens que puxar a vela de um jeito, cara, que ela possa ir por um outro caminho que, claro, é assim, hoje a gente falando, depois de 15 anos, parece ser fácil. Cara, você que tá aí nesse momento agora, talvez no CLT ainda, ou, né, funcionário público, ou qualquer coisa do tipo, cara, nunca é tarde de você tentar, né, de você arriscar. Pô, olha, eu tenho um exemplo aqui, o Guto, né, nosso patrocinador aqui, mas, cara, por conta da pandemia, né, por conta desse estresse que a gente viveu, das coisas, etc., ele também pensar no futuro, é um exemplo que, tipo, cara, ele desenvolveu uma técnica, desenvolveu uma arte que é só dele, entendeu? Você vê esses materiais aqui, mas, cara, teve um pontapé, e ele falou pra mim, pô, Thiago, vou comprar um torno. Eu nem sabia o que era um torno. Eu disse, beleza, irmão, vamos lá, bora lá. Cara, vou comprar agora um forno. Eu disse, mas tu não comprou um torno? Não, torno. Eu vou comprar forno. Eu, tá bom, beleza, não entendia nada, mas, cara, vamos lá, vai lá. Cara, quando eu fui ver, o cara já tá com um ateliê, pô. Já tá com a aposentadoria, né, Guto? A aposentadoria do Guto tá pronta, pô? Não, mas eu vou contar aqui como é que isso aí surgiu, né, Thiago? Porque assim, ó, eu fazia casamento. Era de sexta até domingo. Sexta, sábado, domingo. E a minha mulher falou, a gente precisa ter um filho, né? Então, como é que tu vai trabalhar sábado, domingo, né? Sexta-feira, como é que vai ser? E aí, isso aí, cara, começou a me dar uma agonia e eu fui fazer uma terapia. Meu grande amigo Marco Liva me deu E eu falou, Hugo, tu queres aprender a fazer cerâmica na pandemia, né? Eu falei, beleza, vamos fazer. Sem pretensão nenhuma, né? Só de estar com ansiedade, né? Extrema. E aí comecei a fazer as aulas lá com o Marco Liva. E dali saiu a ideia de, falei, cara, eu vou fazer cerâmica, vou sair do casamento e vou montar um negócio de cerâmica. E foi assim, cara. E fui indo. Isso na pandemia a gente começou a mexer com madeira, né? Começamos a mexer com madeira. O Guto fez umas prateleiras lá pra minha casa. A gente, tipo, cara, mano, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Cara, então vamos passar nosso tempo mexendo com madeira. Pô, tá lá em casa, montou lá toda uma oficina e tal.
E, claro, a gente não ia vender, né, prateleira, mas era mais pra gente tentar ocupar um pouco a nossa mente, porque já tava batendo com a cabeça na parede, né? Era o famoso ócio criativo, né, Thiago? Nosso ócio criativo, né? A gente tava, né, ninguém tava passando fome, né, irmão? Ninguém tava... Que a gente trabalha também, mas sempre tem uma caixinha, né? A gente não pensa trabalhar hoje pra comer amanhã. Então a gente tava nesse ócio criativo, né? De pandemia, vamos ver o que a gente vai fazer. Tanto que eu tava dando aula, até o Guto me ajudou a montar o meu escritório, que era o meu escritório, num quarto, no caso, num home office ali, num escritório, pra justamente o quê? Pô, eu tava dando aula, fundo branco, cara, vou botar aqui um fundo preto, vou botar as prateleiras, aí o Guto, vamos fazer um pallet aqui, a gente me criou um pallet pra fazer a decoração, e daqui a pouco, quando tu vai ver, mano, eu já tava com, tipo assim, um estúdiozinho dentro do meu quarto ali, dentro do meu escritório, dando aula online, fazendo diagramação. Então, tipo, cara, a gente sempre tem uma maneira de encontrar uma solução, mesmo tu tendo uma estabilidade. Estabilidade. O que é uma estabilidade, né, cara? E assim, também, isso vai muito do que tu falou, né? Tu acreditar. Você acreditar em você, e só você pode dizer não pra você. Ninguém pode dizer não pra você. Então, eu tenho muito isso, né, de acreditar. Igual esse podcast que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu falei pro Thiago, vamos fazer um podcast? Vamos fazer. Ninguém vai falar não pra nós. Porque a gente, cara, é só você capaz de fazer por você. Não espere nada de ninguém. Não espere o tempo certo, a hora certa, o momento certo. O momento certo é o agora. Se você tá com alguma coisa na sua vida projetando para fazer, não espere o momento ideal, a hora ideal, o equipamento ideal. Não espere. É a jornada. Você vai aprendendo. Você vai vivendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo. E aí, numa hora que você for... Estamos com quantos podcasts hoje? Cara, hoje é o nosso episódio de número 57. A gente tá numa bateria aí de vários outros episódios que estão pela frente. Mas se tu for analisar... A gente começou esse projeto. Claro, era uma coisa que eu tinha em mente. Eu sempre comentava com o Guto, pô, Guto, o dia que a gente tiver um espaço, o dia que a gente conseguir ter um lugar pra gente falar, criar, fazer os nossos criativos. Porque a minha ideia sempre foi dar aula, sempre foi vender um curso, sempre foi trocar uma ideia, explicar para as pessoas aquilo que eu faço que dá certo para mim, que pode dar certo para elas, etc. E só que, cara, a gente precisaria de um espaço pra treinar isso, pra capacitar isso e tal. E aí, mano, surgiu a oportunidade já nesse espaço e o Guto, cara, vamos fazer teu podcast, mano. Vamos fazer. Tá aqui, não é isso que tu queria, tal. E ainda me deu aquela, tipo, cara... aquela B12, assim, vai, cara, vamos lá e tal. Aí disse, tá, beleza, então vamos? Então tá, vamos começar contigo. Aí o Guto foi o nosso primeiro episódio. E aí dali as coisas começaram a surgir. E daqui, cara, quem passa por aqui realmente traz uma história pra gente justamente de superação. Porque, cara, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui a gente não sabe nada. A gente, muito, muito pelo contrário, aqui a gente aprende demais com quem traz com quem vem aqui e traz a sua história, né? E hoje, vendo a tua história, eu vejo isso, cara. Tipo, pô, tu realmente fosse... um cristão, né? Tu fosse na linha contrária ao que o mundo te oferece, que o mundo te dá, te proporciona, né? Tipo, cara, tu tinha uma estabilidade, tu tinha tudo ali pronto pra você só seguir a cartilha e viver sossegado. Mas não, o Emílio teve que, né, sair da profissão, não bastou sair da profissão, vou sair da minha cidade, vou trabalhar com outra coisa, aí vou dos casamentos, vou para um outro segmento. E hoje, o Emílio tá onde? Além de estar aqui, mas o que o Emílio tá aprontando? Quais são os outros projetos aí? Que eu sei que tem um monte de coisa aí, cara. E o interessante é que você falou tudo isso, aí chegou aqui, né? Com 2 meses, cara, eu conheci uma empresa que passei quase 2 anos lá e tava muito bem, tava uma empresa de... educação financeira, né? E eu passei 2 anos lá e chegou uma hora que eu falei assim, cara, não é isso pra mim. O CEO, muita gente boa, conheci um cenário do mercado financeiro, então viajei para vários lugares, conheci XP, escritórios.
foi um universo que eu nunca tinha, né, conhecido. Foi ali que eu conheci o mercado do marketing digital. Então, conheci muitas pessoas legais, gestores de tráfego, designers, copywriters. E, poxa, muito legal. Só que chegou uma hora, cara, que tava ganhando legal lá, né? Tipo, ganhando muito bem. Só que chegou uma hora de novo. Chegou de novo, falei, cara, tem que fazer outra coisa. E hoje, o que eu tô fazendo? Poxa, aí nessas... Já aqui em Florianópolis, conheci um cara muito gente boa, né? Era um vizinho morava no mesmo prédio que a gente morava. E, pô, ele tava desenvolvendo um projeto, uma escola, um estúdio e uma academia, né? Vamos dizer assim, uma plataforma de educação cristã. E, cara, pra mim é muito massa porque assim, tá dentro daquilo que eu acredito, né? Não que se não fosse, não iria topar, mas, poxa, é bem legal. E ele me chamou pra estar junto e, poxa, hoje a gente é sócio lá, né? Hoje a gente toca lá não só a parte do estúdio, temos estúdio de gravação, de podcast também. E até o Thiagão já me deu umas dicas muito da hora que, pô, tem mais experiência que eu nessa parte. E, poxa, eu lembro que, cara, quando você quer algo, as coisas... Eu vejo que é uma escola, sabe? Tipo, por exemplo, o Gutão explicou aí, botou a experiência dele, você colocou um pouco a sua. E aí a gente entende que muitas vezes, coisas que a gente passa, que a gente fala assim, cara, por que isso tá acontecendo? Só que assim, é uma preparação para outras coisas, sabe? Então assim, eu tava nessa outra empresa que eu passei quase 2 anos e eu falei, cara, por que, né? Por que e tal? E hoje eu entendo, porque aquilo para mim foi uma escola. Aqueles quase 2 anos ali, eu conheci pessoas, eu aprendi coisas novas dentro do audiovisual que não era a minha área, porque assim, poxa, passei, sei lá, 5 anos fazendo evento, casamento, final de semana e tal. Depois entrei para empresas, curti, e aí depois eu entro para uma área totalmente nova. Cara, tudo isso é uma preparação. Hoje que eu faço lá, desenvolvo estratégia de marketing, também continuo fazendo a edição, porque a empresa tá no início, então assim, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas, precisamos melhorar o site, vai, desenvolve o site com um desenvolvedor, estratégia de marketing com a empresa de marketing. E você vai conversando com todo mundo, cara. E aí você vê que todo aquele perrengue que você passou antes é uma escola. Só que tudo isso nunca iria acontecer se você tivesse colocado uma coisa na frente: o medo. Né? Por isso que eu digo, o medo, não tô me colocando aqui como se fosse o super-herói, não, mas é uma coisa que quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, é uma coisa assim que eu via, os caras falavam o quê? Cara, se todo mundo tá criticando você, se todo mundo tá falando que você tá maluco, se todo mundo tá falando, mano, você tá viajando, se tem coerência, se você tá bem, por exemplo, caso você é casado e tal, se a sua esposa tá te apoiando e tudo, mano, vai. Porque é normal as pessoas... E não é por maldade. Uma coisa que eu aprendi é que, tipo, cara, é por cuidado. O pai nunca vai falar assim, não, deixa isso pra lá, porque ele... É porque ele não quer que você se machuque. Mas quem pede por chuva tem que estar disposto a pisar na lama. Então, assim, cara, se você quer ter uma vida próspera, não só financeiramente, mas, se você tem a ambição, o desejo de ter uma empresa, de, né, ver o seu negócio crescer tudo, você vai dormir mais tarde, você vai acordar mais cedo, você vai trabalhar final de semana, mas é isso que você quer, por isso que não existe certo e errado. Umas pessoas vão trabalhar sempre para CLT, outras vão ser servidores públicos e outros vão ser empresários. Né? O importante é você se identificar e quando você fala assim, mano, isso aqui é pra mim. Mano, olha que trabalho incrível. Opa, do Gutão. Mano, se o cara não acreditasse nele, isso aqui nunca ia existir. Aqui ia estar qualquer outro copo, mas não ia ser isso. Então, assim, agora imagina quanto o Gutão trabalhou. Quanto teve que fazer de curso? Quanto ele errou? Quantas queimas que não deram certo? Quantas queimas não deram certo? Mas ele não deixou o medo parar. Ele. Não, Gutão? Conta aí. Cara, com certeza. Quantas peças quebradas, né? Que tu dedica um tempo, que essas peças aí são todas feitas à mão, então leva um tempo pra te fazer. E é o processo, né? Às vezes o processo tem um tempo muito
muito seco, seca muito rápido, racha. E aí tu olhar aquilo ali é teu tempo, cara, tua dedicação. E tu olhar aquilo ali, não, peraí, volta pra água, vai ser reciclado. Volta o processo. Então, tipo, dá uns passos atrás, faz de novo. Outra peça, vai aperfeiçoando. Se a gente pegar a analogia desse copo aqui, imagina quantas vezes ele, né, se desfez ali na fase de barro ainda, até chegar a isso aqui. Assim somos nós, né? Fazendo uma analogia aqui. Até a gente chegar onde a gente quer, né? A gente vai ser desfeito, aí vai ficar imperfeito, a gente vai ter que... Né? Então, eu, assim, basicamente foi isso. Uma coisa que eu tenho pra mim, Thiago, é tipo, cara, se eu tenho... Né, eu já falei que eu sempre coloco diante do Senhor, de Deus, dos meus desejos, minhas ambições, e coloco dentro com a minha esposa. Se ela deu ok, eu sinto paz, Deus falou comigo, cara, a gente vai, porque assim, é só questão de tempo, sabe? E, cara, se você não acredita, né, digamos que você não acredita em Deus, tudinho, mas, cara, se você tem algo muito forte dentro de você, né, e ou você é cristão também, e você tem uma convicção de que é aquilo que tem que ser feito, por mais que as pessoas criticam, por mais que as pessoas digam não, cara, vai, porque assim, parece ser clichê, né, mas vida só tem uma, cara. Se você não fizer, você vai ver pessoas fazendo, o tempo vai passar e aí depois já era, né? Já era aquela vontade de talvez morar fora do país, já era aquela vontade de talvez, né, virar músico, uma coisa assim, ou virar jogador de futebol. Cara, tenta, por mais... jogador de futebol, o cara começa muito cedo, acho que não conta. O cara nem consegue pensar isso. Mas tu falou uma coisa, é isso aí, cara, é tentar. Eu até ia te pedir pra tu dar algum conselho, alguma dica, mas, cara, o episódio inteiro foi só de dica, foi só de conselho. Mano, se você aí que tá nos assistindo agora no seu treino, né, ou parou aí pra, né, enfim, assistir a gente, cara... Mano, é só escutar do começo, sabe? Volta e vai vir vários conselhos aqui. É quase um livro de provérbios aqui, ó. Que o Emílio aqui tá dando pra gente. Emílio, cara, o nosso papo tá maravilhoso, mano. Se a gente pudesse ficar mais horas, eu acho que a gente tem que dividir isso aqui, fazer tipo um seriado, né? Capítulo 1, capítulo 2 e tal. Vamos marcar uma próxima aqui. Mas posso dar uma dica? Pô. Eu sei que o Jonatas Paré já passou por aqui. Já veio. Eu acho que vale depois a gente fazer, sabe o quê? Não só é porque eu conheço ele, o Jonatas Paré é um grande brother também. Fazer uma mesa redonda, hein? Acho que sai uns negócios legais. É o nosso galã da fotografia moderna. O bicho é bonito. O cara tem um topete que dá inveja, cara. Ele tinha um cabelão. Eu tentei fazer hoje aqui, mas... Cara, não, o Jonatas Paré é um queridaço aí, meu Deus. Vamos marcar sim, vamos marcar. Mas, Emílio, pra gente fechar aqui nosso papo, mano, eu vou te fazer 3 perguntas, bate pronto. Eita. Pra gente arrematar aqui o nosso papo. Cara, qual que foi o momento mais difícil, desafiador, né, que tu teve na tua vida ou na tua carreira profissional? Na minha vida, eu consideraria... Eu chamo de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é aquela situação que você toma que vai mudar o rumo da tua vida. Por exemplo, ser pai é um ponto de inflexão. A escolha de uma profissão é um ponto de inflexão, porque eu quero ser advogado ou médico, você vai para... Então, o rumo da tua vida vai, então, essa chavinha. Eu diria que foi casar, 2, né, eu vou dar 2, e vir para cá, porque eu nunca tinha feito, óbvio, né, casar e vir para cá, então eu sempre fui... Tudo de uma. Eu sempre morei numa mesma casa, estudei sempre no mesmo colégio, eu sempre fui da mesma igreja. Então, tudo foi uma só. Então, quando eu falei assim, eu vou morar numa outra cidade, e quando eu vim pra cá, eu não tinha ninguém. As pessoas até, né, quando eu conheço alguém... Tá perdido, amigo? Cara, o que te fez vir pra cá? Tipo, cara, eu quis vir. Nossa, mas tu não conhecia ninguém? Não. Tem família aqui? Não. Mas como assim? Eu vim. Eu vim. Sim. Então, assim, de fato foi isso, sabe? Então, assim, é claro, eu me organizei pra passar, tipo, aquele lance da organização. Tipo, quanto é a despesa pra morar em Florianópolis?
Aí eu analisei custo de aluguel, né? Aí eu reservei uma grana para passar 1 ano se eu não trabalhasse em nada. Mas eu sabia que Em algum momento, a coisa ia virar, sabe? Uhum. Então, isso foi essas duas coisas assim para mim foi tipo, cara, eu sei que daqui para frente uma chave vai virar. Foi eu casar. Uhum. E isso, casar pra mim, né, é meio até contramão que muita gente fala. Casar pra mim foi o maior buster empurrão da minha vida, porque não tem coisa... E aí depois vem os outros empurrões, né? Você Sim, ser pai. Aí é outro empurrão, assim, que você fala assim, cara, agora minha vida nunca mais vai ser a mesma. Né? Você compartilhou no início aí, o segundo filho acabou de nascer, tem... acho que 12, 13 dias, alguma coisa assim. Então, assim, aí vem aquela nova sensação, né? Meu Deus, agora são 4. Somos em 4, né? Eu e mais 2, minha esposa e mais 2. Então, aí você fica, poxa, olha só. Então... é a responsabilidade. Tudo, né? Cara, qual que é a tua dúvida, assim, que tu tens, assim, atual, de forma geral, assim, que é aquela coisa que tu fica se questionando, né? O porquê disso daqui? Dúvida. Não é fácil essa pergunta, porque assim, a gente sabe que tem muitas coisas, né? Mas aquilo que de fato te incomoda, assim, que tu, cara, tu fica se questionando, mano, por quê, né? Por que que isso acontece? Por que que as coisas são assim? Uma das coisas que eu já me perguntei, mas eu já aceitei, que é o mundo não é justo. Então, por que pessoas que, sei lá, eu julgo não merecer, prosperam, e outras que trabalham muito não prosperam. E uma vez eu ouvi uma frase, tipo, ou então porque uma vez tem um vídeo... A gente corta isso? Vocês fazem a edição? É direto. Podemos cortar, mano, não tem Então problema. tá, só... Pode ser o porquê? Do porquê? Desculpa, hein? Não, foi nada, foi nada. O que é? A pergunta. Ah, tá, vou fazer a pergunta de novo? Cara, qual que é a dúvida atual, assim, que tu te pergunta, né? Por que disso? Pra que as coisas? Qual que é o teu maior questionamento, assim, que tu não conseguisse ainda encontrar uma resposta? Eu acredito, Thiago, assim, uma das coisas que eu me pergunto muito porque muitas vezes o mundo é injusto, né? Então, por mais que a gente queira dar uma resposta, mas eu me pergunto muitas vezes porque perto de nós tem pessoas tão carentes, sabe? E do lado tem pessoas tão prósperas, né? E assim, eu tô falando não literal, mas muitas vezes é até literal. Sim. Não é que a gente não queira ajudar uma pessoa, mas tipo, porque política, enfim, sabe? Desigualdade. Então, essas perguntas, assim, eu me faço. Só que uma vez eu ouvi uma frase que eu acho bem interessante. Isso, pelo menos, me ajuda quando você fica numa crise dessa, que é tipo, cara, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Né? Então, muitas vezes você quer fazer o bem, eu não vou. Aí a pessoa grita pra você, você não vai mudar o mundo, tá, tudo bem, mas você pode pegar, escolher uma pessoa, uma família e mudar o mundo daquela pessoa. Então, acredito nisso, né? Apesar dessas, quando você vê alguns cortezinhos na geração do corte, né? De uma injustiça, né? Você, quando vira pai, você fica um pouco mais sensível para algumas coisas, né? No sentido de maldade com menor, com crianças e tudo. E aí você vê assim, cara... E aí, isso, algumas coisas faz, né? Pegar isso e, cara, tudo bem, o mundo é injusto, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Cara, e qual que seria, assim, a gente tá aqui nesse episódio, mas esse episódio vai ficar gravado, vai ficar eternizado aqui por um bom tempo. Talvez a gente vá embora e ainda vai ter esse episódio aqui, de alguma forma, para alguém assistir. Cara, qual que seriam as últimas palavras do Emílio? Qual que seria o teu epitáfio? O que tu poderia deixar de mensagem, assim? Cara,
não deixe que o medo te prenda. Existe um fantástico mundo depois do medo, né? Tem um amigo até que ele fala assim, cara, eu nem uso a palavra medo, né? Ele fala assim, a palavra medo a gente não deveria nem usar. Mas, assim, cara, existe um fantástico mundo, um mundo incrível depois do medo, né? Então, acredite em você, seja você uma pessoa religiosa ou não, acredite em você. Você pode muito, né? Não é um papo coach, cara, porque quando a gente olha pra dentro de nós, a gente só tem uma vida. E aí você vai viver pautado naquilo que o teu meio fala, sabe? Então assim, você, cara, seu pai é tipo, você, né? Não vou dizer assim se é certo ou errado, mas tipo, poxa, seu pai é servidor público, sua mãe é servidor público, você tem que ser servidor público. Não, cara, você pode ser o que você quiser, né? Agora, assim, para uns vai ser bem difícil. Então, assim, acredite em você. Acredite acredite em você. Cara, pô, Emílio, mano, obrigado, cara. Que pô, isso. Que satisfação te receber aqui. Obrigado, né, pelo convite, por ter aceito o convite e também por, né, deixar lá pequenininho nesses tão poucos dias aí, mas vim aqui trocar uma ideia. Fico muito agradecido, né? E obrigado por tanto compartilhar, cara. Pô, que isso. Pelo amor de Deus, o cara só deu aula aqui, né? Do começo ao fim aqui, então obrigado. Se você não assistiu o início desse podcast, dê retorno lá. Dê um replay aí para poder assistir novamente. E assista novamente, porque é uma aula, cara. É uma aula, Emílio. Muito obrigado, cara. Que isso. Foi muito legal. A tua vida é uma inspiração pra muita gente, tá? Com certeza. E tu não vai embora que aqui uma lembrança né, do nosso artista aqui, Guto Campos, fez pra você de forma exclusiva. Essa peça aí, ela é numerada, né? Uma peça fine art que só... poucos aí é pra tu tomar, né, o teu café, posso mostrar por aqui? favor. Mostra aí pra galera aí. Não é por nada não, velho. Mas você lembra a primeira vez que eu vim aqui, né? Aí você serviu um café numa xícara dessa daqui, Gutão. Eu falei, mano, o café é diferente, né? Nossa, incrível. Eu falei assim... O café tem um aroma diferente. Cara, e aí ele comentou, você comentou assim que tipo, olha só, cara, que incrível. Caramba, olha aí. Olha isso, hein? Essa daí é tendência agora do inverno 2024. Nossa, né? O azul marítimo do Mar Morto. Texturizado tudo. Amanhã de manhã eu vou tomar um café, eu vou fazer um story, eu vou marca lá o Guto Campos e, cara... Incrível. E aí eu tomei, lembra? Você me ofereceu um café, eu tomei, cara, que xícara linda e tal, não sei o quê. Tem umas aqui... porque cada um é única aqui, né? É exclusiva. E essa tua, ninguém vai mais ter. Nunca vai ter. Não vai mais ter. Obrigado, viu, Gutão? Cara, Emílio, obrigado, tá, irmão? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, sem palavras. Satisfação e é isso. Pô, a satisfação é toda minha, honra e, cara... Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui da Fotografia Exponencial, um podcast onde a gente convida os nossos amigos, pessoas que nós admiramos, que a gente tem um carinho muito grande e que tem sempre algo a colaborar para o nosso mercado. Tem uma bagagem, tem um histórico para nos incentivar a seguir em frente. E para você que ficou até o final aqui, para comprovar que você assistiu esse episódio, nós vamos ter uma palavra. Qual é, Guto? Guto tá me dizendo aqui, no ponto, que é a palavra inspiração. Você vai escrever aí nos comentários a palavra inspiração para provar que você escutou esse episódio até o final, porque realmente esse episódio de hoje foi muito inspirador. Então, eu espero que você tenha curtido, se tenha gostado, deixe seu comentário, ative os sininhos para receber as notificações dos próximos episódios e eu te espero na próxima.